Boa noite, pessoal. Então, hoje nós teremos a palestra com o Irã, certo? Ele vai ser o palestrante. Então, né, vamos assistir atenção. Né? Certo? Fica à vontade, tchau. É? Fica à vontade.
Hein? Ah,
Tchau. Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar no coração de todos nós nessa noite, né? E depois de uma linda apresentação dessa, como diz o nosso mestre Irã, essa belíssima apresentação do Tião, é o nosso amigo, e falei para ele que as portas estão abertas, vocês gostaram? E de vez em quando nós podemos combinar com ele e ele vem tocar essas canções para nós. E hoje é uma noite especial, porque um amigo antigo vem tocar, e agora hoje o Irã que vai falar para nós. E para receber ele com muito carinho, né? Nós trouxemos o Tião hoje, graças a Deus deu certo. E que Deus te ilumina, teu coração, tua mente, para que você possa falar tudo que você preparou, em nome de Jesus, né? Nosso farol maior. Fica à vontade, viu, Irã? Boa noite, gente. Que a paz de Jesus possa nos envolver nessa noite, para que a gente possa ter bastante energias positivas. Tá? As energias positivas já começaram aqui com o Tião, feito uma belíssima apresentação. E vamos adiante. Eu não tenho um tema central nas minhas palestras, né? Eu procuro fazer várias reflexões para que a gente possa pensar um pouquinho nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Nessa primeira reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Deixa eu falar, né? Mas eu vou contextualizar. Charles Gunn era um piloto da Força Aérea Americana e lutou no Vietnã. E numa das missões de combate, o seu avião foi alvejado e ele teve que saltar de paraquedas. Mas como ele sobrevoava uma área onde tinha muitos vietnamitas, ele, quando caiu ao solo, ele foi capturado e foi feito prisioneiro de guerra. E ele permaneceu nessa situação durante 6 anos. E quando a guerra acabou,
todos os prisioneiros foram liberados, inclusive ele. E ele, quando retornou aos Estados Unidos, ele passou a fazer palestras motivacionais, contando as experiências que ele teve enquanto prisioneiro de guerra. Virou um tipo de coach. Hoje a gente fala em coach. Não é bonito? Em um certo dia, Plumb estava num restaurante, quando se aproximou dele, um homem, e falou assim para ele: olá, você é o Charles Plumb, piloto do Vietnã que foi derrubado, não é? E ele então achou estranho e falou assim: sou eu mesmo, mas como é que você sabe? E ele então falou assim: era eu quem dobrava o seu paraquedas. Pelo jeito funcionou bem, né? Plumb então se afogou de surpresa, muita gratidão, e respondeu para ele: claro que funcionou, caso contrário, a gente não estaria aqui conversando nessa noite. E naquele dia, quando Charles Plumb ficou sozinho, ele não conseguia dormir, pensando em quantas vezes ele tinha visto aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem um bom dia. Porque ele era um piloto arrogante e o outro era um marinheiro. Então ele pensou também nas horas que esse marinheiro passou humildemente no barco, dobrando os paraquedas, arrumando os fios, tendo nas suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia. E agora, depois dessa experiência, toda vez que Charles Plumb ia fazer uma palestra, ele iniciava com essa pergunta: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Isso para a gente pensar. A dobragem de paraquedas não é uma coisa muito simples, tá? Não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Se não for dobrado corretamente e colocado dentro da mochila corretamente, ele pode não abrir, ou vai cair igual uma bala. No nosso exército brasileiro, por exemplo, existe um batalhão, cerca de 500 homens mais ou menos, que são especializados em dobragem de paraquedas. A gente chama de DOMSA. Dobragem, manutenção de paraquedas e suprimentos pelo ar. São especialistas nisso. Mas o que eu quero que a gente reflita, que a gente pense hoje, em quantas pessoas existem na nossa retaguarda desempenhando um trabalho importante que muitas vezes não são vistos, não são lembrados. Um motorista de ônibus, por exemplo, nos leva e nos traz em segurança. Às vezes a gente desce do ônibus e nem muito obrigado a gente fala para ele, né? E aí eu queria até contar a historinha do Rodolfo. Ontem nós fomos para Itapira participar de um evento espírita lá. O Rodolfo foi dirigindo para a gente. E lá nós descobrimos que o Rodolfo já está salvo, né? Porque o Edson Assunção contou uma história lá e disse assim: olha, tinha um palestrante espírita e um motorista de ônibus. E aí os dois desencarnaram e foram para o plano espiritual. Mas chegou lá, o palestrante estranhou, porque o motorista de ônibus estava numa situação muito melhor do que a dele. E ele foi conversar então com os espíritos superiores. Por que o motorista lá está melhor que eu? Eu fui palestrante, eu levei a mensagem de Jesus aos 4 campos, né? E aí esse espírito falou assim para ele: ó, é o seguinte, enquanto você fazia palestra, você fazia o povo dormir. E o motorista, enquanto dirigia, fazia o povo rezar. E aí a gente descobriu que o Rodolfo já está salvo, para todo mundo reza. Por isso que botou todo mundo quietinho. Por isso que você todo mundo quer. Não descobre que não enxerga, né? Mas brincadeiras à parte, o Rodolfo é um excelente motorista, tem muitos anos de experiência, desde a aviação Nasser, né? Quem precisar de motorista, de ônibus, pode contratar, porque vai ficar em boas mãos. Mas se a gente pensar nessas pessoas que fazem as coisas e a gente muitas vezes não enxerga, o nosso centro, por exemplo, hoje a gente chegou aqui, está tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Né?
E a Ju já veio aqui hoje, né, Ju? Foi hoje? Já veio arrumar, preparar, deixar tudo limpinho, gostoso, para que a gente chegue e encontre um ambiente gostoso. O Luiz Carlos sempre vem, chega antes de todo mundo para poder montar o som. E se a gente for pensar, nós temos a coleta de lixo da cidade. Vocês já imaginaram se a gente vivesse sem lixeiro? Caos que seria? E aquelas pessoas que trabalham para trazer eletricidade para a gente. Hoje a gente não pode ficar sem eletricidade de jeito nenhum, né? Porque acaba a internet. Pessoas que nos trazem a água, o policial que nos protege, profissionais de saúde que estão lá socorrendo as pessoas necessitadas nesse momento e que a gente não lembra. O pai de família que vai trabalhar, leva o alimento para casa, a mamãe que faz aquela comida deliciosa. Às vezes a gente reclama. A gente pode pensar em centenas de exemplos de pessoas anônimas que fazem a diferença para a nossa vida todos os dias. E na maioria das vezes nós não lembramos de fazer nenhuma oração por elas. Por isso, vamos pensar mais nessas pessoas e vamos ser gratos por essas pessoas que dobram o nosso caráter todos os dias. Isso daí pode cantar comigo, né? Se for muito alto o teclado e a voz, vocês podem falar também para baixo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Dia fácil, é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que eu vim de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até melhor do que eu. Somos amigos sérios. Mas ser amigo seu é coisa séria, pois é oração do coração. E o tempo vai passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que eu proferi. Quais são? Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Eu lembro que quando eu era mais jovem, faz muito tempo não. Eu era criança, adolescente. A gente juntava a família toda para fazer pamonha. Vocês já fizeram pamonha? Dá um trabalhão danado, né? Mas era uma verdadeira festa. Né? A gente comprava umas 3, 4 mãos de milho. Chamava, eram os pais, os irmãos, os vizinhos. Né? Juntava todo mundo. E a gente acordava bem cedinho, lá pelas 7, 8 horas da manhã. Começava o processo de fazer pamonha. Né? Tirava a palha do milho. E não podia danificar a palha, porque depois ela ia servir com um copinho para colocar o caldo, né, da pamonha. E a gente cortava o milho. Depois a gente moía o milho, né, ou ralava. Ralava, né? Às vezes a gente cortava e
depois moía. Tinha a parte chata que era tirar o cabelo. Tirar o cabelo do meio. Exatamente. E aí depois fazer aquele caldo. Né? Eu lembro que a minha avó temperava com a mãe. E aí depois ela arrumava aquelas latas de óleo de 18 litros, enchia de água, colocava no fogão para ferver e depois ia colocando as pamonhas. Guardava o sabão, depois colocava. Para fazer peso, né? Baixar as pamonhas. Tinha uma técnica. Eu estou experiente de pamonha. Primeiro a gente cozinhava ali para a criançada comer da cerca. E a pamonha ficava então cozinhando ali bastante tempo, e só lá de tardezinha. Fazia os amarrinhos. Os amarrinhos. Exatamente. Hoje põe elástico, né? Fica mais fácil. Não, a gente gostava era da coisa difícil mesmo, né? Amarrar. Não tinha que ficar segurando, às vezes amarrava muito forte, vazava tudo. Era. Não é? E lá de tardezinha a gente conseguia comer uma pamonha, ficava uma delícia. Essa pamonha. Também eu não comia mais nada. Nem fazia era só pamonha. Só pamonha, não comia mais nada. Mas o gostoso de tudo não era nem comer a pamonha no final, o gostoso era esse processo, sabe? Essa bagunça de juntar todo mundo, de estar conversando todo mundo, contando piada, rindo, ninguém falava mal de ninguém, né? E juntava aquela criançada, ficava correndo para lá, correndo para cá. Parecia uma festa, uma confraternização, só para fazer a pamonha. E por que eu estou falando isso? Porque a recompensa verdadeira ela não está lá no final, no resultado. Ela está no processo. É o processo que é gostoso. É o processo em que a gente brinca, que a gente diverte, né? Que a gente aprende como é que faz a pamonha. Né? Comer a pamonha, a gente podia comprar uma pamonha da Dona Maria aqui, que é uma delícia. É muito mais simples. Né? Mas o processo é que era o gostoso. É igual quando a gente faz um curso, faz uma faculdade, e a gente fica esperando lá no final receber o nosso diploma, no dia da nossa formatura. E aí, no dia da formatura, quando a gente pega o diploma, é aquela choradeira. Né? Mas essa choradeira não é por causa do diploma, é porque você lembra do processo, do caminho que te fez chegar até lá. Não é? Quantos amigos novos que a gente fez durante esse período, sendo alunos ou professores, quantos amigos nós fizemos, quantas coisas novas a gente aprendeu, quantas dificuldades nós precisamos vencer, quantas alegrias a gente viveu, quantas risadas a gente deu durante esse processo. E como tudo isso me tornou o que eu sou hoje. Assim, muitas vezes a gente comete o erro de nos concentrar toda a nossa atenção lá no final, no resultado. E a gente esquece de apreciar a beleza do processo. E muita gente diz assim, a gente atrasa a nossa felicidade, porque tem gente que diz assim, quando eu for maior de idade, quando eu pegar o meu diploma, quando eu arrumar o emprego dos meus sonhos, quando eu me casar, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Aí você viveu a vida inteira, aposentou e não aproveitou nada do processo, porque você sempre focou no resultado. A gente procura controlar o futuro, sendo que o que a gente pode controlar é só o presente. Né? Então, a gente devia andar mais devagar, para que a gente pudesse apreciar mais as belezas, as flores do caminho. Comer mais devagar, para que a gente possa apreciar o gosto da fruta. Essa próxima canção, eu gostaria que vocês cantassem e eu só tocar.
preciso é preciso sorrir, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz que estar, só levar certeza de que muito pouco sei de mim. E mais sei, muito sei o sabor das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mais e tocando em frente. Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada de sul. Conhecer as flores e as flores, as raças e as é preciso amor, é preciso paz para poder sorrir, é preciso amor para poder. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e não vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E ser capaz o sabor das massas. Preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e só é preciso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos para vocês. Quem cantar mais alto no final vai concorrer ao sorteio de um livro aqui, tá? Bill Wilson foi um cidadão americano e ele trabalhava como bolsa de valores e ele se tornou vítima do alcoolismo. Ele se tornou alcoólatra. E na sua busca pela recuperação, ele passou a fazer parte de um grupo de Oxford que estudava o cristianismo primitivo lá na época de Jesus, antes de se formar todas as religiões que nós conhecemos hoje. E isso acabou influenciando o Bill profundamente e levou ele a uma descoberta revolucionária. O Bill percebeu um mecanismo poderoso para que ele pudesse ficar sóbrio. Sempre que ele tinha vontade de beber, ele procurava um alcoólatra para ajudar e a vontade passava. Toda vez ele fazia isso. Dava vontade de beber, ele saía para a rua, pegava um alcoólatra, levava para casa, dava banho, cuidava, conversava. Talvez quem sofresse com isso fosse a esposa. Mas essa ação de serviço ao próximo se tornou um hábito e foi a base da recuperação do Bill. E ele transformou o ato de ajudar o outro num sinônimo de busca espiritual. Por volta do ano de 1935, o Bill fez uma viagem de negócios e
não tinha jeito de ele voltar para casa. Então, eu ia ter que ficar um final de semana numa cidadezinha, pacata, que não tinha nada. E aí veio o pensamento dele. Ele ficou com medo de ter uma recaída se voltar a beber. Então ele pensou, eu vou ter que arrumar um alcoólatra aqui para poder ajudar. E ele conversou com um padre, e esse padre, então, indicou um senhor chamado Robert Smith, um médico chamado, apelido Bob, diácono, que também tinha perdido tudo devido ao alcoolismo. O Dr. Bob ele já era um cético, porque todas as buscas de recuperação e cura para essa doença do alcoolismo que ele tinha procurado, nada tinha dado certo. Ele tinha procurado especialistas no mundo inteiro, mas não conseguiu se livrar do alcoolismo. Então, quando o Bill ligou para ele, ele marcou um encontro, e quando o Bill chegou, ele falou assim, vou te dar 5 minutos para você me curar. Porque eu já tentei de tudo, já tentei especialistas e ninguém conseguiu. E aí o Bill deu uma resposta que surpreendeu o Dr. Bob. Ele falou assim, não, doutor, não estou aqui para lhe curar. Eu estou aqui porque, enquanto a gente conversa, o senhor me ajuda a não beber. E aí o que seria um encontro rápido de 5 minutos, acabou se tornando uma conversa que levou mais de 5 horas. E eles descobriram então que um alcoólico consegue ajudar o outro, auxiliar o outro de uma forma que ninguém mais consegue. E ali nascia então uma irmandade que é conhecida até hoje como os Alcoólicos Anônimos. O alcoolismo foi então classificado como uma compulsão orgânica associada a uma ideia fixa cuja recuperação ela é de ordem espiritual. Mas aí o Bill pensou, como é que eu vou levar essa ideia de espiritualidade para os outros? Porque os alcoólatras, geralmente, eles são socialmente marginalizados, principalmente naquela época, 1930 e poucos. E essa necessidade, então, fez com que ele criasse um método de ação na forma de 12 passos. O que são esses 12 passos criados por Bill? Esses passos são um conjunto de princípios de recuperação, inicialmente publicados num livro em 1939, se não me engano, chamado Os Alcoólicos Anônimos, também conhecido como O Grande Livro, e se tornou um guia de sobriedade para as pessoas que tinham esse problema de alcoolismo. Mas ele é usado hoje em dia não só pelos alcoólicos anônimos. Esses 12 passos também são utilizados em diversas outras organizações de ajuda mútua, como os narcóticos anônimos, os neuróticos anônimos. Tem coisa que a gente nem sabia que existe, mas tem, tá? Então, quem se achar neurótico e quiser participar dos neuróticos anônimos, a gente vai se encontrar lá. Narcóticos anônimos. Narcóticos anônimos, sim. Tem também os comedores compulsivos anônimos, os jogadores compulsivos anônimos, dentre outras denominações. Porque a universalidade desses 12 passos permite que eu possa atuar em qualquer falha de caráter que a gente tem. Esses 12 passos, se a gente pegar o primeiro passo e substituir a palavra álcool por outra falha de caráter que nós temos, vai nos ajudar. Esses 12 passos eles são divididos entre os 4 primeiros e os 4 primeiros depois, os outros, até o passo número 12, é uma repetição desses 4, só que de uma maneira mais aprofundada. O primeiro deles é admitir que você é impotente perante o vício. Porque quando a gente é viciado, a gente acha que a gente tem um controle da situação, né? A gente fala, não, a coisa para, sossegado. Só que a coisa vai tomando uma proporção e a hora que você decide parar, você vê que a tua vida já acabou e você não tem mais controle da tua vida. Então, o primeiro passo é admitir que nós somos impotentes sobre o álcool. Se a gente tirar essa palavra álcool e colocar qualquer outra falha de caráter, se a gente colocar, por exemplo, avarentos, então, admitimos que nós somos impotentes contra a nossa avareza. E esses 12 passos vão nos ajudar.
O segundo passo diz que é para a gente ter uma crença num ser superior, num poder superior, que pode ser o Deus da forma com que você entenda. Pode ser um outro alcoólico que já superou a doença do alcoolismo, né, para poder te ajudar, pode ser um médico, né, algum poder superior ao seu que possa, de alguma forma, te ajudar. O terceiro passo é a realização de um inventário moral de todos os erros do passado que você cometeu. É difícil isso. Você vai lembrando de tudo de errado e vai colocando, fazendo um inventário, colocando no papel. E o quarto passo, que é o mais difícil de todos, é corrigir esses erros. Desde que a correção desses erros não venha a trazer um prejuízo maior. Porque imagina que eu, como alcoólatra, prejudiquei uma criança, um filho, um parente que tinha 10 anos de idade. O tempo passou, todos superaram, só que agora ele tem 30 anos. Então não tem como eu voltar e querer abrir essa ferida novamente. Então eu vou ter que guardar agora isso comigo, para ajudar outras pessoas. Né? Então, a correção desses erros, desde que isso não vai trazer um prejuízo maior. E até lá no 12º passo, eles então fazem, é onde eles vão ajudar os outros alcoólicos. Né? É aquela da ajuda mútua, que vai partilhar a experiência de cada um, para que eles possam resolver esse problema de alcoolismo. Essa história do Bill Wilson foi relatada num filme chamado My Name is Bill, no ano de 1998, por aí. Quem tiver interesse em assistir, é muito bom. Foi traduzido para o Brasil com o nome de O Valor da Vida. Tá? Eu e minha esposa, nós tivemos contato aqui com os Alcoólicos Anônimos. Nunca bebi não, viu gente? Nem ela. Mas a gente foi procurar os Alcoólicos Anônimos para ajudar uma pessoa da família que tinha um problema. E nós acabamos conhecendo o senhor João Carlos Dias, nosso querido João Pomba, para quem sabe o nome dele, né? E o João Pomba esteve à frente dos Alcoólicos Anônimos aqui de Bochucá por muito tempo. E ajudou muita gente. E se tornou um grande amigo, uma pessoa muito querida por nós. E em todas as reuniões dos Alcoólicos Anônimos, eles sempre iniciavam com uma oração, que era chamada de oração da serenidade. Então diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. Sabedoria para distinguir uma da outra. Porque na maioria das vezes eu gasto energia tentando mudar aquilo que eu não posso. Eu quero mudar o outro não posso mudar. Eu não tenho coragem de mudar o que eu posso, que sou eu mesmo. E a gente tem que ter discernimento, tem que saber o que a gente pode mudar ou não, para que a gente possa agir. Inspirado nessa oração da serenidade, eu compus essa canção que eu chamei de Canção da Serenidade. Concede a Deus serenidade, pra eu aceitar com humildade o que eu não posso transformar, mesmo que dou a aceitar. Dá-me coragem e o coração para mudar com decisão aquilo que eu posso modificar, sem medo de arriscar. E sabedoria, enfim, para distinguir dentro de mim o tempo de agir, o tempo de calar, se devo mudar, deixar passar. Vivendo um dia de cada vez, com esperança e altivez, confiando em tua direção, com paz no coração, aceitando o mundo como é, sem medo, dúvida, com fé, crendo que tudo irá passar, sem me deixar guiar, e sabedoria, enfim.
tranquilo dentro de mim. O tempo de agir, o tempo de calar. Se devo lutar ou deixar passar. Concede a Deus serenidade. Me dá um minuto. Pois não. Eu não vou dizer o time. Aí eu vou passar. Não, meu. Ele é a bola. Concordo, ele não marca. Acho que essa moça foi para essa casa. É que ele construiu família, trabalhava com dia, tá? Aí a segunda filha dele nasceu com a síndrome de Down. E ele ficou na cabeça que ela tinha nascido Down por causa da defesa dele. E ele só sempre hoje essa mulher 47. Ele parou no bebê. E agora, semana passada, foi encarnou. Esqueceu ele nessa chuva. Você vai Mariana Filho? Não, ele faleceu. E ele começou a passou a ser palestrante. Foi esses anos todos que ele viveu, ele ficou como palestrante, foi para outras cidades, foi para palestras, tirou muita gente. Sabe? Ele fazia vida, era uma política. Agora não pode beber, assim. É uma idade. Cara, esperava assim, a família ali, ele era amigo dos filhos. Benção. Gostou? Excelente. Outro exemplo da história de exemplo de superação. Isso é muito importante. Quando eu era jovem, faz muito tempo, como eu já falei para vocês, eu estudava na cidade de Três Corações, com um amigo meu, e toda vez que a gente podia, a gente vinha no final de semana para visitar a família de Bochupé. Como a gente não tinha carro, a gente tinha que vir de ônibus. Só que não tinha ônibus direto de Três Corações para Bochupé. A gente tinha que ir até Alfenas, de Alfenas para Bochupé, e na volta até Alfenas, de Alfenas para Três Corações. E nem sempre o horário do ônibus coincidia. Então, muitas vezes a gente ia, ficava em Alfenas bastante tempo esperando o horário do próximo ônibus, da Três Corações ou para Bochupé. Tá? Numa dessas viagens, eu e meu amigo estávamos na rodoviária de Alfenas, esperando o próximo ônibus, e chegaria para nos trazer até Bochupé. E aí se aproximou de nós, um garoto, devia ter uns seus 12 anos, mais ou menos. Ele estava de mãos dadas, uma menininha, acho que era sua irmã, se não me engano. Aparentava ali uns 7, 8 anos. E na outra mão ele trazia alguma coisa, mas estava fechado, não dava para gente ver o que era. Os dois estavam bem sujinhos, a menina toda canhotinha, tadinha.
Mas então ele se aproximou da gente, eu e meu amigo, e ele falou para mim assim: ô moço, você não tem R$1 para me dar? Vou comprar comida para mim e para minha irmã. Eu, naquela ocasião, eu falei para ele: pô, infelizmente eu não tenho. Mentira, né? A gente, quando está viajando, você sempre tem um troquinho na carteira. E aí, meu amigo que estava do meu lado ainda completou, falando assim: rapaz, eu também precisava de R$1. E aí, então, esse menino imediatamente estendeu a mão, que estava fechada, e abriu. Ele falou assim: então toca. Ele tinha uma nota de R$1 na mão. R$1, tudo que ele tinha. Era o único dinheiro. E ele ofereceu ao meu amigo. E esse meu amigo falou assim: mas você vai me dar essa nota? Você, como é que você vai ficar? E ele falou assim: depois eu arrumo outro. Olha só, que desafio. Nesse momento, eu e o meu amigo, nós nos olhamos, eu olhei para ele, ele olhou para mim. E a gente não teve outra coisa a fazer, a não ser tirar a carteira do bolso e cada um deu uma nota de R$10. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E às vezes o exemplo vem da onde a gente menos espera. Não é verdade? Eu nunca mais vi um menino de ofensas, mas eu nunca me esqueci da lição. E ele me ensinou sobre o desapego. Ele só tinha R$1, tá bom? Ele ofereceu tudo o que ele tinha. Ele me ensinou que a única coisa que realmente vale a pena acumular não é o dinheiro, mas a riqueza moral, que se manifesta através do amor, através do dar incondicionalmente. Porque o dinheiro ele é uma coisa passageira, uma coisa que Deus nos empresta para que a gente possa utilizar em benefício dos outros, através da caridade, do amor. Na verdade, tudo que a gente tem é emprestado por Deus. Né? Mas o que é meu de verdade? Aquilo que eu não posso tirar de você. Então, se eu consigo tirar de você a sua casa, seu carro, a sua roupa, até o seu corpo eu tiro de você, para te matar. Então, isso não é nosso, isso é emprestado por Deus. Mas o que é meu? Os meus pensamentos, os meus valores, o meu conhecimento. Isso é meu, porque ninguém me tira. E essa bagagem que ninguém te tira é a única bagagem verdadeira que nós vamos levar depois que a gente passar da vida espiritual. Ouça, eu tenho notícia de um mundo em que o homem vale aquilo que sente, esse tempo que a gente vale aquilo que veste e que tem. Ouça, eu tenho notícia da imensa colagem das aves em cotidiana e da alegria serena passeando nos pastos no rosto de alguém. Eu sonho retornar a essas terras, mas me afasto do paz. Eu sonho caminhar nesses campos, sonho viver em paz. Mas a barca me leva pra lá, não aceito o dinheiro de cá, só recebe amor. Mas a barca me leva pra lá, não aceito o dinheiro de cá, só recebe amor. Eu sei que a coragem, não importa o que faça, é vencer-se primeiro, se entregar por inteiro, a missão de ser simples e bom. Ouça, meu resto de alma, plantei a paisagem, pego o sol da vida,
e a saudade convida a existir na harmonia pelo mal, pelo bem. Meu sonho retornar essas terras, mas me afasto mais. Meu sonho caminhar nesses tempos, sonho viver em paz. Mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe amor. Mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe amor. Vamos todo mundo? Mas a barca que não aceita o dinheiro de cá, só recebe amor. Mas a barca só recebe amor. Tem bastante coisa para cantar hoje, mas nosso horário está meio aumentado. E dormindo, né, gente? Vamos encontrar com o Rodolfo lá. Novembro já se aproxima do final, e a gente já começa a sentir, o ar começa a vibrar com as energias boas do Natal. O Natal é aquela época em que a gente para um pouco a nossa correria para poder lembrar de Jesus. Aquela luz que nasce frágil, uma manjedoura, mas que mudou para sempre o curso da história. O que realmente importa no Natal não são os presentes, não é o Papai Noel, não são as luzes de Natal, mas esse homem que nos trouxe a maior revolução que o mundo já conheceu. E essa revolução foi tão grande que dividiu a história em duas, antes e depois dele. Ele não usou espada, ele usou a palavra. Ele não conquistou impérios, conquistou apenas corações. Ele não se aliou aos poderosos, mas escolheu os humildes, os marginalizados, aqueles que a sociedade discriminava. Ele não julgou, apenas estendeu a mão. E veio nos ensinar que a verdadeira grandeza reside no serviço, no perdão, no amor ao próximo. Então, para encerrar, eu gostaria de desejar a todos que as luzes do Natal possam iluminar o coração de cada um de vocês, que cada um possa se renovar na esperança, que o Natal possa fortalecer os laços de amor da família de cada um. E lembre-se que o maior presente do Natal é a presença de Jesus no nosso coração. Sei que vai nascer um berço de falha e luz, uns olhos assim, azuis, cheio de beleza. Sei que vai crescer e lindo será demais, e eterna será sua paz.
vai girar seus passos por sobre a natureza. O sol e seus abraços. Sei que vai chamar de Pai toda a perfeição, o dono da criação, que o universo se sei que vai contar que a morte é um portal, que o homem é imortal, que a vida é um sol sublime, sei que vão amar as viúvas e os ladrões, os órfãos e os anciãos. E não haverá assim, porque esse amor é pouco e que jamais se exime. De amar também os loucos, sei que vai chorar com medo de nos perder, a dor de nos ver morrer, negando-nos a vida. Sei que o vão estar no máximo da gratidão, covardes e tolos vão me deitar feridas, envenenar a sede, querer calar a vida, e pendurar na parede. Ele vai nos ensinar a ver, deixar de sermos deuses da indiferença. Ele vai os pobres socorrer, para que não sejam assim a nossa crença. Ele vai nos ensinar a ver o infinito às vezes, as letras da alma, e vai soletrar um berço de quadros, uns olhos assim tão dois, vai se chamar Jesus. Obrigado, gente. Muita paz a todos. Bom, o momento agora é o que eu mais gosto de agradecer, né? Que a gente já chegou aqui, né? Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Irã, por palavras tão, assim, né? Edificantes. Palavras que põem a gente para pensar em coisa que a gente não pensa, né? Que a gente pode usar esse exemplo desse menino de Alfenas e aprender a, né, passar por cima e não ficar apegado em muita coisa que a gente fica, né, nas nossas mazelas, né, do dia a dia, presa de coisa tão pequenininha, né, sim, e de repente um menino desse faz a gente pensar em coisa que com 60 anos a gente não aprendeu ainda.
Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado a todos os trabalhadores da casa, os encarnados, os desencarnados. E uma boa noite para todos, bom descanso. Obrigado também ao pessoal de casa que nos assistem pelas redes sociais. É isso aí, hoje tem um livro? Só pra quem tá faltando. 43. Ah, é. Só pra quem tá faltando. Ah, então, você prestou atenção? Os propósitos da vida. 43. Fala um número aí. Quanto? 43. 43. Ó, que bom. 43. Quem é? Olha lá. Ah, Nádia. Os últimos serão os primeiros. Que bom. É, ué. Boa noite para ler. Jardina, você faz a oração para finalizar a nossa noite? Por favor. Boa noite, então. Bom descanso a todos. Até semana que vem.